Olá, aqui é a Ana, nutricionista, e como prometido, eu voltei hoje para falar um pouquinho sobre adoçantes. Muitas pessoas deixam de consumir o açúcar e começam a consumir adoçante com aquela promessa de que essa vai ser uma alternativa melhor para o emagrecimento. Isso porque o açúcar tem uma quantidade de calorias grande e o adoçante geralmente não tem caloria ou tem quantidade de caloria bem reduzida. E teoricamente, isso seria uma alternativa interessante para ajudar no emagrecimento. Mas será que ajuda mesmo? Bom, na minha prática e nos estudos e naquilo que a gente vê e entende, não ajuda muito, tá? Quero te explicar um pouquinho sobre a ação do adoçante no teu corpo. Quando o teu corpo percebe o paladar doce na boca, seja de açúcar ou seja de adoçante, a gente entende, o nosso corpo entende que o açúcar está vindo. Qual é a ação disso? O nosso cérebro fica lá esperando, opa, vai vir açúcar. Não vem açúcar, vem adoçante. Vem uma substância que é artificial, que o nosso corpo não reconhece muitas vezes. Então o efeito disso para o nosso cérebro é de falta. O nosso cérebro fica mandando aquela mensagem, poxa, cadê o açúcar que ia vir? Cadê aquela fonte de energia que não chegou? E aí muitas vezes a pessoa tira o açúcar, coloca adoçante e aí fica com mais vontade de comer bala, de comer chocolate, de comer bolo, de comer biscoito, de comer torta, que são as fontes de energia mesmo, de energia realmente. Então esse é um dos efeitos negativos do adoçante. E um outro ponto é que a gente tem um outro órgão que também se prepara para absorver o açúcar, que é o nosso intestino. Paladar doce na boca, nosso intestino ativa uma série de receptores para absorção de açúcar, só que o açúcar não vem. Não vem açúcar, só que muitas vezes vem carboidrato. Por exemplo, você está tomando cafezinho com adoçante e comendo pão. A gente tem uma ação de absorver mais o carboidrato daquele pãozinho por conta da presença do adoçante na mesma refeição do que se não tivesse esse adoçante. Mesma coisa vai acontecer lá no almoço se você toma um refrigerante zero, por exemplo. Então, bebeu aquela bebida doce, a gente vai ter uma absorção maior lá do arroz integral, da abóbora, da batata doce da nossa refeição. Então, Ana, é proibido utilizar adoçante? Olha, eu vou te falar a mesma coisa que eu falei com relação ao açúcar e ao mel. Não é proibido, a gente pode utilizar, só que o ideal é que seja cada vez menos. Tanto em relação ao açúcar quanto em relação ao adoçante, a regra é cada vez menos. Cada vez mais se acostumar com o paladar natural das bebidas, dos alimentos e sentir menos a necessidade de adoçar com açúcar ou adoçante. Esse processo é natural que seja aos pouquinhos. Então minha sugestão, minha dica, meu pedido é vá reduzindo aos poucos e eu te prometo que o seu paladar se acostuma. Se você ainda está no processo de transição, então de início opta por adoçantes melhores, que vão ser aqueles adoçantes mais naturais. Até hoje o que a gente tem de estudo é que os adoçantes mais naturais, com menos efeitos negativos para o corpo, seriam o stevia puro. Não vale aquele stevia com sucralose, acesulfame, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, olha a lista de ingredientes para que seja puro. Ou xilitol, eritritol ou maltitol. Essas são versões de adoçantes mais naturais e, portanto, com menos riscos para a saúde. Evita sucralose, aspartame, evita ao máximo adoçantes artificiais, que a gente já tem vários estudos mostrando uma série de efeitos ruins para intestino, para microbiota, risco aumentado de algumas doenças. Então, se for para utilizar adoçante, que seja uma opção natural e com moderação, com o objetivo de excluir do dia a dia. Ok? Combinado? Espero ter te ajudado com essas dicas. Se você tem alguma dúvida, me manda aqui embaixo que vai ser um prazer te responder. Até semana que vem!